Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre vendilhões do templo nos dias atuais. Nos dias atuais, assim como era na época de Jesus, existem vendilhões do templo. Quando nós ouvimos falar sobre vassouras vendidas a R$ 1.000 dentro do templo. Quando nós ouvimos falar em feijões mágicos, feijões vendidos a R$ 500, a R$ 200, isso não é comércio? A gente vende a fé? Tem determinado preço a fé? Na própria Bíblia, Novo Testamento, nos é ensinado isso. Jesus disse: é de graça que se oferece aquilo que se recebe de graça de Deus. Então não se pode vender as coisas dentro da igreja. Porque se fosse assim, se formos fazer comércio com as coisas religiosas, então só as pessoas que têm dinheiro terão acesso. Assim como é errado essa cobrança de dízimo mensal, não era desta maneira. Primeiro, que no Novo Testamento não existe nada sobre o dízimo. E o Antigo Testamento não é religião cristã, é religião judaica. São religiões diferentes. O Antigo Testamento é uma religião e o Novo Testamento é outra religião. As pessoas que se dizem religiosas não entendem isso. Jesus criou uma nova religião. Jesus não repetiu o Antigo Testamento, nem a lei de Moisés, e nem a religião judaica. Ele fundou uma nova religião. Então, quem se diz cristão, que defina bem, ele é cristão ou é judeu? Ele segue o Antigo ou segue o Novo Testamento? Se ele segue o Novo Testamento, então pare de seguir as normas do Antigo Testamento. Dízimo não é mensal naquela época. Dízimo não se cobrava por mês, era por ano. E o dízimo era para sustentar o sacerdote e a sua família, que os sacerdotes eram casados. Os rabinos ou os rabis, na época, eles eram casados, então eles tinham família para sustentar. E lembrando que, diferente dos sacerdotes de hoje, na época eles eram também, nós podemos dizer, eles eram médicos, porque além de sacerdote, ele era o curandeiro das tribos, ele era o curandeiro, ele era um médico das pessoas, não havia médico. Então, quando a pessoa estava doente, ela ia aonde buscar cura? No sumo sacerdote. Então, é desta maneira. Então, nós vemos pessoas vendendo vassouras a R$ 1.000, dizendo que vão varrer o diabo, que vão varrer o Satanás. Isso é mentira. Isto é mentira. Por uma razão muito simples. Vassoura é um objeto físico. Satanás, ou diabo, ou capeta, conforme qualquer um queira chamá-lo, é espírito. E matéria não varre espírito. Portanto, isso é mentira. E vender vassouras para varrer o mal, você está fazendo negócio com a fé. Isso é errado. Feijões, onde aparece escrito no pé de feijão, "Se tu uma bênção", e você acreditar que aquilo é religioso, não, aquilo não é religioso. Aquilo é uma farsa. Então, se não fosse uma farsa, não estariam vendendo, estariam doando, porque religião você recebe gratuitamente de Deus e é para Deus que você tem que doar gratuitamente também. Então é errado. É água do Rio Jordão.
olha o tamanho da mentira. Um rio razoavelmente pequeno, no meio do deserto, onde tem uma multidão, são milhões de pessoas que se abastecem naquele rio. E você acha que os judeus, os israelenses, iriam vender água para seitas religiosas? Para eles venderem água lá fora, em outros países, nos seus países, como é o caso do Brasil? É mentira. Isso é enganação. Então nós não podemos misturar as coisas. E Jesus continua tendo problema. Esses são os vendilhões do templo, que usam a fé para explorar as pessoas. Nós não podemos cair nisso. Isto é totalmente errado. Religião não pode ser cobrada, não importa se ela seja religião cristã, religião judaica, budista, candomblé ou qualquer coisa assim. Tem que ser gratuita, ela não pode ser cobrada. Quando ela é cobrada, porque alguma coisa tem de errado. Então, os vendilhões do templo, eles estão aí. Então, quando alguém está vendendo vassouras, vendendo feijões, ou vendendo água do Rio Jordão ou de qualquer rio, não importa, eu acredito que seja de um rio bem brasileiro, não tem nada a ver com o Jordão. Se existir algum Rio Jordão no Brasil, eu acredito que não exista, mas se existe Rio Jordão no Brasil, de repente pode ser deste rio. Então, não se vende, se doa. A religião tem que ser doada. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos da ajuda, da sua ajuda. E fiquem com Deus.